Transformando alimentos em saúde. Muito bom dia, pessoas perfumosas deste Instagram e aqui de Quimiquices. Hoje, Quimiquices matinais especialíssimo que vamos conversar sobre justamente este tema, onde está a terapeuticidade, essa visão terapêutica dos alimentos. Afinal de contas, chegamos aqui pelos óleos essenciais que nós entendemos com os óculos da química ser terapêuticos também, né? E na verdade, toda essa história está intimamente relacionada à minha busca pessoal de entender o uso terapêutico das fontes dos óleos essenciais. E por isso que eu tenho a alegria hoje de compartilhar com vocês uma pessoa que eu admiro muito e que me inspirou e inspira muito também na minha relação com os alimentos, na minha forma de ver realmente a minha postura, as minhas escolhas. E isso me trouxe, como eu falo muito com vocês em Quimiquices, me trouxe muita liberdade, me trouxe muita autonomia, me trouxe muita confiança. Então hoje nós vamos receber aqui a minha professora de culinária Ayurveda, a Thaís Cruz. Então, ela vai até explicar para vocês mais um pouquinho. Ela não fala exatamente de culinária indiana, mas é com base com os óculos do Ayurveda, né? Que foi a terapia que ela estudou e ela é terapeuta também, Ayurveda, há bastante tempo, né? A Thaís já chegou, né? E é uma imensa alegria poder estar com vocês aqui. Gente, eu estou emocionadíssima. Então, eu espero que vocês peguem aí o caderno, né? Peguem também as anotações, a aguinha, o chá, para poder encararmos aí essas quimiquices matinais super especiais. Aqui, deixa eu chamar, então, a Thaís para estar... Convidei aqui. Deu certo? Ei, querida! Bom Muito bom dia, dia! tudo bom? Poxa, super emoção aqui minha. Estou com o coração até disparado, já trouxe minha aguinha. Era um sonho poder estar com você aqui, porque como eu estava conversando com o pessoal, foi assim transformador para mim, né? Eu tenho uma relação com comida há muito tempo, assim, meio confusa, né? De sanfona e tal, mas trouxe muita liberdade para mim, muita autonomia, muita confiança, né? Então, eu queria te agradecer muito você ter aceitado participar dessa live e te parabenizar pelo seu trabalho lindo, vim acompanhando essa semana, né? É um trabalho incrível, brownie maravilhoso, tá para todos os lados na internet, né? E esse Com curso certeza, espetacular. Paty. Queria agradecer o convite, estar aqui cedinho, né? Live cedo. Muito bom de começar o dia já batendo esse papo. É um prazer estar aqui e desejo contribuir com todas as pessoas aqui que te acompanham o teu trabalho, com essa química, né, que acontece na alimentação também, né? Tu fala muito sobre os óleos essenciais, mas a gente vê química pura no preparo de receitas, né? Exatamente. Foi mais ou menos aí que eu cheguei em você, assim, né? Esse desejo, né? Porque quando os óleos essenciais, eles tomaram para mim essa configuração muito química, né? Foi onde eu encontrei, assim, falei, não, gente, eu tenho uma base realmente para entender a interação com o meu corpo e tudo. Enfim, a ficha caiu, né? E eu comecei a buscar, no caso, na época, sobre especiarias, porque eu queria realmente ter essa noção, assim, de onde vinha essa terapeuticidade, né? Como é que era aquilo no alimento. E aí cheguei em você e fiz o curso de culinária Ayurveda. Depois eu Tu é fui de para o... qual turma, Paty? Tu lembra? Menina, acho que 3. Foi do ano Foi, passado? foi mais ou Em menos nessa outubro? época, no ano passado. Nessa época, sim. Acho que era a turma 3. Tem um grupo Turma em 3, é. acho que era a turma 3, né? Mas o pessoal já está chegando animado. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né? Como que você, um pouquinho da sua história, né? Que é muito interessante, e como que você chegou na alimentação, nessa visão terapêutica, né, dos alimentos. Então, eu comecei há um tempo atrás, eu acho que tudo começou assim na minha relação com a alimentação quando eu me tornei vegetariana. Isso lá em. Olha, eu tenho que fazer as contas, mas acho que foi lá por 2009, por aí. Né? Eu já tinha um interesse assim, por alimentação saudável, mas não aprofundava muito, né? Eu venho de uma infância, de uma adolescência, onde eu era uma criança sobrepeso, era uma criança
que tinha vários problemas de saúde. Então, a minha alimentação na época era o que na época a gente tinha de conhecimento, né? A minha família, os meus pais tinham de conhecimento. Então, eu consumia muito produto industrializado, muito miojo, né? Tanto que meu apelido na família era Thaís do Miojo. Porque era o que tinha. Meus pais trabalhavam bastante, eu chegava da escola e a minha janta era ir para a cozinha preparar 2 miojos, né? Depois comer às vezes um pacote de bolacha, ou consumir brigadeiro com leite condensado, aquele clássico, né? E eu vivia com muitos problemas de estômago, tinha gastrite, tive duodenite, né? Inflamação intestinal. E lembro de ir em muitos médicos, assim, fazer muitos exames, endoscopia, várias coisas, e o diagnóstico deles era exclusivamente que eu deveria tomar omeprazol pro resto da vida, praticamente, assim, né? E eu mesmo Como se sendo você fosse criança, eu sensível achava... aos alimentos, né? Como? Como se você fosse sensível, assim, ao alimento, né? Ó, não tem o que Então, fazer. o mais interessante, Paty, é que eles não me falaram nada de alimentação. Em Não. nenhum momento eu lembro de algum médico comentar algo sobre alimentação. Tinha um diagnóstico, né? Você tem gastrite, você tem um monte de... A minha mucosa estomacal e intestinal estava bem adoecida. Em consequência disso, eu vivia com amidalite, que também é uma inflamação, né? Então, era direto, assim, problemas na garganta. E eu lembro, isso eu lembro muito bem, de um médico recomendar, acho que é a única vez que falaram comigo sobre alimentação, ele falou, tu tá com amidalite, pode tomar sorvete à vontade. Então, assim, eu adorei aquilo, né? Porque eu tava com a garganta inflamada, então, super recomendação. Na cabeça dele, eu tinha que consumir líquidos gelados, né? E aí eu adorei aquilo, imagina, eu criança, né? E aí comprava, sempre gostei de sorvete de abacaxi, então comprava um pote de sorvete de abacaxi e comia. E sem saber que aquilo ia me inflamar ainda mais e me adoecer ainda mais, né? Então, houve essa época, só que eu mesma ali criança, e isso foi desenrolando até os meus 12 anos, mais ou menos, né? Mesmo criança, eu achava que era um pouco estranho eu já ter tão nova uma recomendação de tomar medicação assim para sempre, né? E a partir dos 13 anos, eu comecei na época o que a gente tinha de acesso. Eu não sei se tu vai lembrar. Tu tá com quantos anos, Patrícia? Desculpa te perguntar só para ver. 38? 38. Os óleos essenciais mantiveram, né, a juventude. Eu tô com 35. Naquela época, o que eu tinha assim, de acesso a coisas saudáveis era a revista Boa Forma. Eu não sei se tu lembra dessa Eu revista. lembro. Então, a gente comprava essa revista, eu e a minha irmã, e eu tinha uma sensação, assim, de olhar que ela sempre aquelas fotos, né, de modelos, as mulheres super saradas, assim, e tinha sempre uns cardápios que vinham, né? O cardápio da, sei lá, da Adriane Galisteu, da Luciana Minha Gimenez, história também passa pela revista Boa Forma. é? E aí eu lembro de olhar aquilo, e às vezes eu e a minha irmã, a gente se empolgava e dizia, não, então vamos fazer esse cardápio aqui por uma semana, né? E aquilo me dava uma sensação tão boa, e eu pensava assim, nossa, como deve ser bom comer isso, né? Se alimentar dessa forma. Então eu comecei, aí passei para a revista Vida e Saúde, que é uma revista adventista, que era o que tinha na época também. E aí comecei a fazer algumas coisas, assim. E aí o meu início na alimentação saudável era comer banana com aveia e farinha láctea. E aí eu achava que aquilo era o máximo, né? Iogurte, granola. Então, o que tinha na época era aveia, a linhaça surgiu, né? E daí foi um boom, germe de trigo. Então, esses alimentos, assim. E aí eu fui desenrolando nisso, dali dos meus 13, e aí comecei naturalmente a crescer mais crescer para o alto, já parei um pouco de crescer para as laterais, e fui tomando corpo e fui pegando um gosto maior por atividade física, que eu sempre gostei. Fui aprendendo um pouco mais do que eu gostava, assim, fui testando algumas coisas em casa mesmo, mas sempre tinha funcionária na casa dos meus pais que preparava os alimentos, só que aí eu passei a comer mais comida mesmo. E deixei aquelas coisas mais trashes para o final de semana. Né? Então elas não pararam de existir, mas não tinham mais o consumo diário, né? E sim mais final de semana, que comia hambúrguer, pizza, refrigerante, bastante. Aí comecei a tomar também bebida alcoólica, né? À medida que eu fui entrando na adolescência. E isso foi até ali os meus
eu segui assim até uns 18, 19 anos, eu acho. E aí, aos 18 anos, eu entrei na faculdade de fisioterapia, né? Eu me graduei em fisioterapia e na faculdade eu descobri o yoga. Então, eu descobri que ao final das aulas, no final do dia, assim, tinha uma aula aberta para a comunidade de yoga, que era num bloco assim mais retirado, que tinha várias árvores e tal. Então, eu comecei a fazer e comecei a me sentir muito bem. E através do yoga, eu comecei em primeiro lugar a observar mais o meu corpo. Então, comecei a realmente associar o que me fazia mal, porque até então eu não tinha essa clareza de saber que não, sempre que eu consumia frituras ou comidas muito gordurosas, no outro dia eu ficava super mal. Isso não era claro para mim. Então, com o yoga eu comecei a perceber o meu corpo e fazer essa associação, que hoje eu ensino bastante, né, para os alunos essa Uhum. autoobservação. E aí, segui no yoga, fiz minha primeira formação de yoga, me tornei instrutora. Através do yoga, eu conheci o Ayurveda, depois me capacitei como terapeuta ayurvédica. E seguida nessa linha, percebendo que quando eu conheci o Ayurveda, esse universo expandiu ainda mais, né? O universo do conhecimento dos sabores, das combinações, das propriedades dos alimentos. E eu comecei a comentar isso na época eu dava aula de yoga, né? Comecei a comentar com os alunos, eles começaram a se interessar. E eu comecei a dar cursos daí na área. E assim foi, né? Com cursos presenciais, depois migrei para o online. Ali em 2017 a gente começou. E aí seguiu até hoje. Perfeito. E essa linha, né, do Ayurveda, eu tenho muito respeito por essas medicinas, né, essa visão mesmo, essa cosmovisão que é muito antiga, porque eu vim de uma visão muito ocidental mesmo, assim, médico, farmácia, teve até gente que comentou assim, nossa, parece que está contando a minha história, né? Eu passei por várias dessas fases também, né? Pra você ter uma ideia, quando eu era criança, fui fazer a primeira dieta da minha vida, assim, né? Com um endocrinologista, você falou, né, do iogurte, né? Era marcado na minha vida que 3 horas da tarde era a hora de tomar um iogurte com, pasme, cornflakes, que eram Uhum. trilhos sem açúcar. Né? E eu achava aquilo sensacional, porque eu estava comendo cornflakes, mas eu gostava do cornflakes, eu não gostava exatamente assim da mistura, que ficava um negócio assim, assombroso, né? Um negócio que era crocante, ficava molengo, puxento assim no meio do iogurte, mas eu tomava, porque comia aquilo, né? E tudo, porque eu. E umas coisas prontas, assim, né, Paty? Eu também lembro de Exatamente. uma nutricionista que também me recomendou que eu tinha que comer a cada 3 horas. E eu ali, Isso, adolescente, né, obedeci, só que eu não me sentia bem com aquilo. E eu lembro de, num retorno com ela, comentar. Ela disse assim, comeu de 3 em 3 horas? Aí eu digo, olha, não consegui, porque eu não tinha fome. Depois do almoço ali, não, tinha que comer batata doce, iogurte, sanduíche. E aí eu lembro bem da exatamente. fisionomia dela, assim, quando eu falei, ela disse, mas tem que comer. E eu disse, pois é, mas Exatamente. eu não quero. Aí a gente ficou nesse papo assim, e eu troquei de nutricionista, né? Porque eram coisas prontas, né? Determinadas, e tinha essa tabela, né? Que hoje ainda alguns Isso. profissionais seguem, né? Dos alimentos Aham. saudáveis, né? Só que não. Exatamente. Eu vivi isso, exatamente isso aí, né? A tabela. Aí o que aconteceu? Eu fiquei cansada daquela história, né? Porque teoricamente a gente entende como que funciona aquele mecanismo, mas não se encaixa, né? E eu posso dizer para você assim que como eu sempre tive uma relação aí afetiva também, né, com a comida, de conforto mesmo, esse comer de 3 em 3 horas, ele é impresso em mim, assim, com muita força. Eu sinto vontade de comer, às vezes eu não estou com fome, mas eu sinto vontade de comer, e se eu olhar no relógio, tá dando o quê? 3 horas, mais ou menos, que eu fiz a última refeição, né? Então, até com a visão, né, que é a próxima pergunta que eu ia trazer para você, assim, com a visão que você trouxe do Ayurveda, que quebra muito esse paradigma, né? Para mim, pelo menos, você falava isso, né? Você falou assim, gente, não sentiu fome? Não come. Não é isso, né? E eu lembro que eu fiquei vejando passado, né? Eu fiquei assim, gente, mas é mesmo, parece óbvio, mas
para que eu vou me forçar? E aí eu percebi o tanto que eu tinha, por anos, nessa busca assim, de tentar ser milimétrica, né? Numa forma mais saudável, né? De levar a vida. Porque, assim, chega alguns momentos, que é um momento que eu até comentei com você, especialmente, que estou passando aqui em casa, né? Assim, que a gente perde um pouco, ou perde bastante, o controle da rotina. Fica difícil abraçar tantas coisas e planejar tantas coisas. Então, eu fico muito feliz de a gente poder ter essa conversa, porque reacende em mim e fala assim, Patrícia, pelo amor de Deus, volta a olhar para a cara da sua geladeira, da sua lista de compras, né? O que você vai fazer, o que você vai deixar pronto, porque é possível, mas a gente às vezes parece que vai para outro planeta, né? Eu brinco que foi para Nárnia. Vai para Nárnia e tem que voltar, né? Então, assim, essa referência de uma outra visão, que eu sempre admirei muito, mas eu confesso, não sabia absolutamente nada de Ayurveda, né? E isso me deixou muito encantada na época, por ser uma forma assim, que claramente fazia sentido, porque tem, né, miles anos que funciona, e que eu podia aplicar para mim, me trazendo essa condição de liberdade, né? Então, eu queria que você comentasse assim com a gente, assim, quando você chegou e trouxe essa liberdade através do Ayurveda para as pessoas que te procuravam, como que a gente pode entender com essa base a ideia de saúde e de doença? O Ayurveda ele trabalha muito com essa liberdade, né? Com essa visão de que saúde é liberdade. Muitos desses vícios que as pessoas adquirem em relação à alimentação é ligado mais a um adoecimento, né? Então, inclusive o vício de comer de 3 em 3 horas, né? Então, o Ayurveda trabalha com, em primeiro lugar, com essa percepção do corpo, né? Com a observação da própria fome, eu acho que é aí que começa. E aí já começa numa questão que as pessoas muitas vezes já nem identificam, não sabem. Então, como que eu sei que eu estou com fome? E aí eu sempre trago uma frase que é como a gente está apaixonado. Se a gente está em dúvida, talvez não esteja, né? Então, Boa, muito boa. você está quando você está apaixonado, você sabe, né? O corpo sabe. Por mais que você não consiga transmitir em palavras, mas o seu corpo sente. Tem algo ali. E com a fome é a mesma coisa. Se a gente fica naquela, ai, não sei se eu quero comer e tal, 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 agora é hora, mas né, tem que ir, provavelmente a gente não está com fome. Então a gente começa pela percepção da fome e depois o olhar para a percepção da digestão daquilo que eu comi. Porque a gente não pode concluir, e isso é uma frase muito que ficou muito conhecida, né, ao longo de anos também, de que você é o que você come. Uhum. Só que na realidade nós somos o que digerimos daquilo que a gente come, né? Então, senão a gente concluiria que então todo mundo, tudo que você come é 100% absorvido pelo seu corpo, o que não é verdade, né? A gente não está considerando aí a individualidade desse ser, toda como é que está a fisiologia, como é que está o corpo dessa pessoa. Então, a gente começa com a percepção pela fome e depois a percepção da digestão daquilo que comeu. É claro que aqui nós estamos falando de uma forma geral para tomada de consciência, porque aí muitas pessoas dizem: ah, mas se eu deixar para comer só quando eu tenho fome, eu nunca como. Bom, aí já está nos sinalizando que essa pessoa ela está com algum tipo de desequilíbrio, com algum distúrbio, porque uma pessoa saudável, ela tem fome. Fome, quando a gente está falando de fome de comida, mas envolve também ali uma fome pela vida, um ânimo de viver. Que quando a gente está, por exemplo, passando por uma situação triste, as pessoas às vezes têm diferentes mecanismos, mas é comum uma pessoa estar super preocupada, triste, depressiva, e ela não ter fome, ela perdeu o apetite. Então, perder o apetite não é só na comida, é pela vida como um todo, né? Então, nesse caso, quando a pessoa nunca tem fome, é lógico que precisa se olhar outras coisas e se ter outros tipos de ações. Mas o que eu trago sempre essa autoobservação é para a percepção de, muitas vezes a pessoa acorda, ela nem parou um segundo para se observar, ela já colocou a cara dela no celular, ela já foi lá, já passou um café, já botou um pão para dentro sem nem perceber, né? Pô, mas o que eu estou fazendo? Será que é isso que eu quero comer? Será que meu corpo precisa disso? E assim ela segue no automático o dia todo, né? Ela vai almoçar meio-dia, porque é a hora do intervalo do trabalho, ela tem só 1 hora,
E aí, depois do almoço, ela fica, às vezes, com várias percepções, né? Às vezes fica com sono, às vezes fica com dores, fica estufada, fica com náuseas, com gases. Só que aí, à tarde, ela come de novo, porque tem que comer, e ela janta à noite de novo, porque tem que jantar. Então, essa pessoa, ela segue colocando comida para dentro sem nem ter digerido aquela refeição anterior. E isso é um dos, pela visão do Ayurveda, um grande início ali de um adoecimento, né? Você fazer uma nova refeição sem ter digerido a anterior. A Jaque perguntou aqui quando o estômago dói depois de ficar mais horas sem comer. Aí eu acho que é fome mesmo, Jaque. Eu acho que é fome real oficial, assim, né? Porque quando a gente tá com fome, a gente sabe, Paty, a gente quer comer comida, né? Ninguém tem fome, ai que fome de chocolate. A gente tem vontade de comer. Um desejo, uma vontade, Um né? desejo. Uma fissurinha mesmo, né? Dependendo do que é quase uma fissurinha mesmo. A Terezinha perguntou aqui, eu não tenho nenhum prazer em comer e apenas vou comer por ser a hora. O que pode ser? É pouco improvável que a gente consiga fazer um diagnóstico assim com poucas informações, né? Então, para a gente ter mesmo um diagnóstico de Ayurveda, precisa de uma boa avaliação, de conhecer essa pessoa, porque senão a gente empacota tudo igual, né, Paty? Acho que tu deve perceber a mesma coisa com os óleos, né? Então, óleo X é bom para Y. É a mesma coisa na alimentação. Então, comida X é boa para Y, né? E aí a gente tira ali o fator principal nesse meio termo entre X e Y, que é o indivíduo, que é ali que tem todo o universo. Então, como é esse corpo, qual é a história desse corpo, como é que como é que está a saúde dessa pessoa, né? Como é que estão os órgãos dela, as células dela, para que a gente possa determinar. Então, a falta desse prazer em comer envolve tudo isso que eu falei, né? Muitas vezes a falta do prazer por outras coisas. Nós não temos prazer, muito prazer em uma área e zero prazer em outra, né? A nossa vida, ela está totalmente relacionada. Então, às vezes a gente só se preocupa, não, vou só perceber e me preocupar com aquilo que acontece da garganta para baixo. Aí a pessoa negligencia toda a parte mental, né? Tudo que acontece aqui. E isso tem total influência, né? E o que a gente come, né? Eu estava até comentando com você, assim, como que eu fiquei feliz de ver nos meus estudos recentes, né? Por questões mesmo de saúde mental, como que combinava com aquilo tudo que você já tinha trazido, que eu já tinha visto nos cursos. Falei assim, gente, não tá ao acesso das nossas mãos, né? Mas essa visão, assim, que me encantou mesmo, é porque justamente eu consigo fazer essa transição com os óleos essenciais. Quando a gente aprende a base, o conceito, o fundamento, aquelas engrenagens que funcionam. Então, eu não me considero especialista em Ayurveda, mas o ter estudado essas bases com você, eu falei, gente, mas realmente é outra forma de ver o alimento e de uma maneira que a gente consegue fazer essa observação. Eu não lembro dos nomes mesmo, né? Dos nomes poéticos, né? Eu já tentei até pronunciar, assim, mas eu me embanando na pronúncia mesmo, né? Mas essa visão, isso que você comentou agora, assim, de observar, além do que a gente come, né? A nossa digestão, isso foi chocante para mim. Eu posso atestar, foi chocante para mim, veja, ano passado, né? Com quase 40 anos, que a ficha caiu, eu assim, meu Deus, é mesmo? Né? Isso implica uma série de outras questões. Então, até a pergunta, né? O que pode ser? Pode ser realmente uma série de coisas, mas essa base de pensamento, e principalmente a base de autoobservação, eu levei isso também, Thaís, para os óleos essenciais. Né? Eu comentei com você que ter feito o curso assim, ampliou muitas coisas, até na minha questão profissional. Porque é um ponto muito importante que quem deseja, né, utilizar os óleos essenciais para manejo de saúde e bem-estar precisa ter muito. Então, às vezes, a gente vai buscar uma informação, tá lá, óleo X para aquilo, ok. Ele até pode ser, né? Mas todo esse conjunto de informações da pessoa que vai utilizar e do próprio óleo, porque ele não é uma coisa só. Da mesma maneira que o alimento não é uma coisa só, né? Então, quando você fala dos doshas, por exemplo, e como que esse alimento ele também tem essa fluidez,
né, de se encaixar, né, de estar ali num momento específico para uma função específica, né? Eu acho que é onde mora também essa visão da terapeuticidade, né, do alimento, do óleo essencial, né? Eu falo muito da química, mas essa visão também do Ayurveda, né? Até o pessoal da medicina chinesa também utiliza esses outros óculos de enxergar a vida, de enxergar as relações energéticas, né? A própria natureza do corpo, do alimento. Isso traz, né, essas ferramentas que a gente tem para poder fazer tanto a análise, o diagnóstico, quanto as aplicações que sejam de maneira mais individualizada, né? Mas, Uhum. Thaís, a gente pode chegar num ponto, assim, da minha experiência, né? Desde ali da adolescência, da infância mesmo, né? Fazer dieta, alimentação saudável é ruim. O treino tem gosto, ou igual eu falei do cornflakes, né? Tem uma textura esquisita ali, um negócio estranho, né? Que a gente come, acha que tá achando bom, né? Mas você fez uma costura também com o lado gastronômico, né? Não só com a abordagem terapêutica, mas com o gastronômico. E ontem, por exemplo, culminou numa receita de brownie sensacional, né? Super saudável. Você falou assim, gente, mas isso também foi chocante, fazer as aulas ao vivo com você. Eu ficava assim, meu Deus, mas olha só o que essa mulher está fazendo. Eu consegui ir para a cozinha, ao mesmo tempo, esse monte de gente fazendo tudo ao mesmo tempo, né? E eu trouxe isso para o meu curso. Hoje no Quimiquices, a gente tem também as aulas ao vivo que a gente põe a mão na massa, não é para cozinhar, mas Uhum. a gente põe a Legal. mão na massa também para fazer as coisas. De onde veio essa preocupação com a parte gastronômica e da gostosura? Então, a partir do momento que eu comecei a estudar mais o Ayurveda, eu também comecei a perceber que existiam algumas caixas prontas dentro do Ayurveda, assim como em qualquer área, né? E Uhum, dentro da culinária Ayurveda existia muito essa relação também com a culinária indiana, o que gera ainda muita confusão nas pessoas, né? Achando que é a mesma coisa. uhum, Então, quando a gente falava de comida ayurveda, de culinária ayurveda, já imediatamente as pessoas relacionavam com alguns pratos característicos, como chai, mingau, khichdi, que é uma mistura de arroz com lentilha, às vezes legumes e outras especiarias, com dal, que é um caldo assim que se faz com grão de bico, ou com lentilha, entre outros pratos, né? Panqueca e coisas assim. Então eu achava que isso era o comer Ayurveda, né? Que isso era o saudável para a vida. Até que eu fiz um curso em 2019 com o Dr. Sandeep, ele é um médico ayurvédico, um professor em Pune, na Índia. E nesse curso a gente ficou em imersão durante 15 dias com ele, né, lá em Florianópolis. Era numa ilha, assim, um lugar que tinha que chegar de barco e tal. Então a gente ficou muito em contato com ele. Então, todas as refeições eram preparadas por um pessoal que cuidava ali da cozinha, do espaço, e as refeições eram feitas juntas. E ali eu percebi, ele era um médico indiano e um médico ayurvédico, e ele começou a questionar aquelas comidas. Ele disse, gente, vocês vão comer isso todo dia? Porque no primeiro dia, ok, né? Mingau. No segundo dia, terceiro, quarto, quinto. E ele falou para nós, ele disse, isso é comida de doente. Isso a gente vai ofertar quando as pessoas estiverem doentes. Eu quero comer comida. Tanto que chegou um ponto que aí a cozinha não conseguiu se adaptar, a gente começou a ir em restaurantes, aí eu criei um vínculo com ele bem legal, assim. Ele disse, eu quero provar as comidas aqui de vocês. Ele adorou açaí, comia peixe, queria comer feijão com arroz, queria tomar sorvete, um dia a gente saiu para tomar sorvete. Então o que ele falou a gente precisa comer comida. E principalmente a comida adequada ao local onde você mora. Então, muitas pessoas, quando trabalham com culinária ayurveda, querem ficar criando e trazendo, impondo para o Brasil, comidas que são comidas da Índia. E isso não faz sentido, porque nós não temos um corpo adequado para digerir ervas, especiarias e tipos de preparo de lá. Se você é uma pessoa que é portuguesa, você deveria adequar isso para consumir comidas de Portugal. Então, a partir disso, começou a quebrar em mim muitos desses preconceitos de que tinha que comer só um tipo de comida, que tinha que ser aquilo, que não podia ter variedade. Então, eu fui percebendo isso.
E fui entendendo que com a gastronomia eu conseguia agregar ali técnicas culinárias que o Ayurveda não deixa isso muito claro. Ele fala muito sobre alguns tipos de preparo específico, principalmente preparos terapêuticos, medicamentosos, fala sobre características dos alimentos, mas não para a gente atualizar isso para os dias de hoje. Então, é uma ciência ancestral que, lógico, a gente honra, respeita, mas é necessário também que a gente atualize para os dias de hoje. E com isso, eu fui percebendo cada vez mais, assim, nos alunos, uma certa facilidade maior de preparar alimentos salgados e uma dificuldade maior em preparo de alimentos doces. Porque, assim, no conversar com os alunos, eu fui percebendo que, isso tu falou, né? A gente faz muita coisa ao vivo, então eu vou entendendo mais sobre as necessidades deles. Eu fui percebendo que no dia a dia as pessoas comem comida, entendeu? Então, assim, no almoço, as pessoas acabam que comem um feijão com arroz, uma carne. Claro que às vezes entra uma lasanha, entra um macarrão meio assim, mas de uma forma geral não existia uma grande dificuldade na alimentação do dia a dia para o meu público, né? Eu vi que as pessoas que eu falava não eram pessoas assim que tinham aquela alimentação de fast food. Então, o meu público, eles são pessoas que eles já têm um certo nível de consciência. Não são pessoas que almoçam McDonald's todos os dias, né? Elas já têm um certo nível de consciência. Mas quando entrava nessa parte mais dos lanchinhos, então seja de um preparo de um pão saudável, de uma pastinha para colocar no pão, seja principalmente no preparo de doces, bolos, tortas, sobremesas, aí eu comecei a perceber que ali existia uma grande dificuldade. Então, por isso que... E aí colou com uma dificuldade que eu tinha, né, Paty? Eu não sei se tu lembra dessa época, mas que os meus bolos ficavam péssimos, né? Eu fazia, dava tudo errado. Então, eu fui estudando e entendendo a técnica que existia por trás disso, e aí comecei a ensinar para algum grupo de alunas, e aquilo foi dando certo. E hoje, então, eu tenho o curso de bolos e doces saudáveis, né? Onde eu ensino bolos, tortas, bombons, que dão certo, preparados de uma forma saudável. Ó, o Thiago trouxe aqui o brownie, ó, que tu comentou, para quem perdeu a aula de ontem. Então, esse brownie, ele é um brownie sem glúten, porque o que vai tradicionalmente numa receita de brownie, né? Vai farinha de trigo, bastante açúcar branco, margarina, manteiga, alguns lugares colocam margarina ou outros óleos vegetais. E eu consegui desenvolver essa receita de um brownie sem glúten, feito com açúcar demerara, feito com uma manteiga que a gente retira a lactose da manteiga, e que a gente conseguiu chegar nessa textura maravilhosa de brownie com casquinha, né? E o sabor ficou muito bom. Então, a ideia é fazer com que as pessoas não deixem de ter esse prazer, porque o prazer pela comida, ele precisa estar lá. A gente não pode reduzir uma alimentação a uma tabela nutricional, a uma alimentação que ela só vai, então, ser uma alimentação que vai ter uma funcionalidade específica. Nós podemos estender isso e conectar isso, então, trazendo esse olhar do Ayurveda com o olhar da gastronomia funcional, para que eu transforme os alimentos em saúde, para que eu transforme uma receita tradicional em uma receita saudável, porque a gente pode unir os dois. Então, eu posso comer algo que é muito gostoso, que é saboroso, eu posso confraternizar em torno desse alimento, eu posso seguir com a minha vida social, mas eu também posso me beneficiar da garganta para baixo. Depois que eu engulo aquele alimento, ele pode seguir me fazendo bem. Então, o que acontece é que as pessoas acham que... Chá? Não. Tu pode dizer um chazinho para mim? O que acontece é que as pessoas acabam... então tem que comer saudável de segunda a sexta, e aí final de semana eu quero comer uma coisa diferente. Vamos sair para comer uma coisa diferente que eu quero sentir um certo prazer, né? Então, as pessoas dissociaram isso, né? Desconectaram. E o meu trabalho é unir. Então, trazer essa visão do Ayurveda, que é bom para você, qual a sua autoobservação, como fica a sua digestão. Vamos conectar isso com a gastronomia funcional, para a gente poder formular ali receitas gostosas, funcionais, adequadas para todos os públicos, né? Então, alguém perguntou aqui onde é que está a receita do brownie. Ontem eu dei uma aula ao vivo, ensinando passo a passo. Não só ensinando a receita, né, Paty? Tu sabe que eu gosto de aprofundar um pouco mais nas técnicas, né, explicando. Então, é uma aula de 2 horas completa, onde eu ensino tudo sobre mix de farinha sem glúten, substituições de açúcar, né? Como usar os compensadores dietéticos numa receita saudável.
E essa foi a aula inaugural do curso de bolos e doces saudáveis, né, que está com as inscrições abertas. Então, dentro do curso que eu fui formulando, é a gente pegar mesmo, sabe aquelas receitas do dia a dia que todo mundo gosta? Então, bolo de Aham. cenoura, bolo de milho, bolo de chocolate, torta dois amores, né? Torta de limão, banoffee, tiramisu, tem palha italiana, tem panna cotta. Então, são receitas assim, não é aquela coisa que a gente olha aquele bolo três camadas, que você nunca vai fazer, né? Então eu quis trazer receitas mesmo, aquela receita com lembrança de vó, com lembrança de mãe, só que com um olhar saudável, né? Por que não? Uhum. E é isso também, né? O terapêutico é ele fazer esse abraço com a gente, para você não ter essa necessidade de falar assim, nossa, eu tô cuidando de mim, mas pelo amor de Deus, né? Quando eu fiquei muitos anos fora de atividade física e voltei recentemente, né, a fazer. E assim, toda vez que eu começava a aula, eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Socorro, né? Depois sobe, né? Endorfina, né? Os hormônios viram. Aí você fala, nossa, que bom que eu vim, né? Mas para a alimentação não ter essa característica do ser saudável, não ser, né, aquele aconchego, aquele abraço. Porque uma coisa é a gente, de fato, compreender. Eu te falo um exemplo, assim, que foi sensacional para mim. No curso de culinária Ayurveda, quando acho que foi a aula 2 que tinha a feijoada Aham, vegetariana, sim. vegana, né? E tinha a farofa. O para preparo da farofa, eu tinha todos os ingredientes, porque eu tinha tentado fazer recentemente uma dieta com um nutricionista e eu precisava incorporar os grãos, porque eu não como carne. Agora, até você comentou do peixe, né? Eu também voltei a comer peixe, mas assim, os outros animais eu não consigo. Não consigo. Mas então tinha esse monte de sementes, de grãos, assim, que eu tinha que colocar e eu não sabia onde, Thaís. Eu tentava Uhum. colocar na salada, né, ficava com gosto assim, né? Ficava bom, mas né, que negócio, você tá colocando que colocar. Quando eu tentava colocar numa mão, tá bom. E não me vinha à mente absolutamente nada. Aí, de repente, veio na lista lá todos aqueles ingredientes que eu tinha. Eu falei, mentira, que isso vai virar uma farofa. E assim, na hora que a gente faz, eu falo, meu Deus, mas era mesmo. E eu vou te contar, virou um sucesso absoluto aqui em casa, essa farofa de grãos. Ela ficou sensacional. E é aquilo, né? É o terapêutico por ser maravilhoso, por estar presente no nosso dia a dia, por promover esse encontro, né, familiar. E ele é terapêutico porque tem micronutrientes que eu precisava, tem as fibras que eu precisava, tem os óleos da linhaça, por exemplo, do girassol, Uhum. que eu precisava, né? E ainda era gostoso. Nossa Senhora, gente, que coisa fantástica, né? A berinjela defumada lá do que eu aprendi a fazer na feijoada, virou minha amiga de carteirinha. É muito bom, Vira né? e É muito mexe, eu bom. cato uma berinjela, porque eu vou dar uma defumada aqui nas coisas, né? Eu até tinha um óleo essencial, acho que eu cheguei a comentar na época, não sei se você conhece, que ele é destilado de uma madeira queimada, né? Uhum. Da bétula lenta. Então, ele tem um gostão de fumaça. Tem gente que tem a sensação de bacon, né? Porque Uhum. associa o defumado ao bacon. Como eu parei de comer bacon tem um tempo, eu até não faço essa ligação. Mas eu conheço muitos vegetarianos que não conseguem usar esse óleo essencial porque lembra o bacon. No meu caso, até que não, né? Inclusive, não sei se você viu, tem um chocolate agora na Laszlo que é de bétula defumada. Olha, Ele é bem deve ser diferente. interessante, Com é? cumaru, com cumaru, com bétula defumada, então é interessante. E eu tinha perdido esse óleo, e quebrou e defumou a casa inteirinha, né? E aí, quando eu aprendi a fazer a berinjela, eu falei, gente, olha aí que maravilha! É o mesmo gosto, porque o do óleo, assim, se a gente consegue meia gota é o suficiente, porque né, Uhum. potente, né? Mas de fazer essas combinações mesmo, que eu vi você falando assim, eu tenho essa sensação meio alquímica, né?
não, agora eu sei por que que eu estou fazendo essa escolha, agora eu sei por que que eu estou incorporando esse sabor, ou essa técnica, né? Por que que eu estou usando essa técnica de preparo para dar a casquinha do brownie, né? Para dar essa textura. Então, isso é muito terapêutico também, né? O ter contato com o alimento que a gente está preparando, né? Eu falo para chuchu, né, Thaís? Desculpa aí. Ai, que bom, né? Mas Isso uma. é libertador, né, Paty? Porque aí tira as pessoas da noia da receita, né? Porque hoje Uhum. eu vejo as pessoas, elas ficam muito nessa obsessão. Qual é a receita? Tu vai passar a receita? Me dá a receita. E eu digo sempre, receita por receita não resolve nada, porque receita por receita você encontra hoje milhares, né, em Sim. YouTube e em Google da vida. Então, o que muda, o que vira a chave é entender aquela receita, para que aí então você tenha liberdade e autonomia de preparar as suas receitas. É o que eu expliquei ontem na aula do brownie, né? Não é só que eu chegar e dar uma receita de brownie, se eu posso fazer um post com uma foto no Instagram e escrever, a pessoa vai lá, copia e cola. Mas e aí, você Uhum. entendeu por que que forma casquinha no brownie? Você entendeu por que que a gente usa esse mix de farinha? Por que que bota esse ingrediente nesse momento? Por que que bate os ovos dessa forma? Então, as pessoas, eu acho que cada vez mais elas vão se distanciando de si e elas vão buscando terceirizar alguns serviços. Então, eu não quero olhar para mim, eu não quero me perceber, eu quero que alguém vá lá e me diga o que, que eu tenho que comer, eu não quero ter que pensar uma receita, eu quero que alguém vá lá e me passe uma receita pronta e eu só copie e cola e eu siga nessa eterna dependência. Então, isso para mim não é a construção de saúde. Eu acho que a gente começasse, em primeiro lugar, como a gente falou, se observar, a partir desse momento você entende, né? A minha gata adora uma live, então Os meus também, eu hoje eles não peço querem. desculpas, que ela sempre invade. Isso que tu falou, né, do consumo da carne. Eu voltei a comer carne esse ano, depois de 12 anos como vegetariana. Por quê? Porque eu identifiquei que era melhor para mim no momento, né, Lira? Sim. Então, isso é sair da caixa, isso é a gente ter essa autoobservação e essa autonomia para escolher. Até agora, durante 12 anos, fez sentido para mim não consumir carne. A partir de agora, eu estou percebendo que o meu corpo ele não está mais reagindo bem a esses alimentos. E ao consumir carne, eu me sinto bem. Então, eu mudo a minha estratégia. Eu mudo a minha forma, eu mudo as minhas receitas, porque eu vou sabendo me observar e fazer as minhas escolhas. Então, quando a gente sai dessa bitolação, é sensacional. Isso que tu falou de saber, né, combinar, qual escolher. Às vezes as pessoas já têm os ingredientes em casa, mas elas não têm essa visão do que fazer. Então, acha que legumes é para preparar tudo sempre só cozido na água, daquele jeito sem graça. Acha que fazer um bolo tem que ser sempre daquele jeito, farinha de trigo, ovos, açúcar, leite, né? Que não pode preparar algo de uma forma gostosa, usando às vezes o que tem mesmo ali em casa, na própria receita, né? Ou o próprio brownie, que é chocante, né? Eu lembro do pão de melado também, da Nutella saudável. Eu falei assim, gente, o brigadeiro, né? Quando o brigadeiro é palha italiana, né? Você fala assim, gente, não precisa de Uhum. leite condensado, olha que coisa fantástica. E fica bom, né? E fica Fica muito gostoso. bom. E aí a gente fala assim, meu Deus, por que que eu fiquei a vida toda, né? Na outra receber? Falta esse acesso, né? Esse conhecimento. Mas uma coisa que eu queria também, o Thaís, comentar aqui, como é incrível a gente perceber isso tudo, tem a base, né, do seu conhecimento em Ayurveda, mas também tem uma base científica muito forte, né? Hoje a gente consegue olhar para os alimentos, para os fitoterápicos, para os óleos essenciais também, né? Com esse embasamento científico poderoso, né? E você traz isso nessa visão de alimentação saudável. Eu queria que você comentasse um pouquinho aí, assim, dessa função, né, de trazer também o papel da ciência nisso. É fazer essa costura dos dois mundos, né? É trazer o melhor dos dois mundos. Então, o melhor de toda a medicina ancestral, que nós sabemos que ela é comprovada pelo tempo, né? Então, hoje já tem, lógico, vários estudos na área de Ayurveda, na área de alimentação e de coisas que o Ayurveda falava que hoje estão sendo comprovadas, né, pela ciência. Mas nós precisamos, isso que eu falei, a minha visão é a gente precisa também se atualizar para que eu costure um pouco mais os dois. O que pega muitas vezes em estudos científicos é que as pessoas acabam levando em consideração estudos que não têm uma boa base.
Então, às vezes, a pessoa Uhum. acaba vendo só uma manchete. Então, tal alimento é bom, tal alimento não é bom. E aí vai ver, é um estudo de caso, né? Não é uma pesquisa robusta. Então, eu Uhum. acho que se a pessoa ela não desenvolveu muito essa área, é difícil saber ver quando é um bom artigo, quando a gente pode realmente levar aquilo em consideração. As próprias carnes entraram nessa questão. A questão das gorduras também, né? Então, por exemplo, lá em 1970, os cientistas subornaram os pesquisadores para que eles colocassem a gordura saturada como a grande vilã da história e colocasse para baixo dos panos os malefícios do açúcar. Então, isso se estende até hoje. Isso foi tão enraizado e foram tantas pesquisas, né, financiadas e desenvolvidas, tantas diretrizes feitas, que ainda hoje as pessoas têm esse medo do consumo da gordura. E Sim. realmente acha que a gordura vai fazer mal, só que aí ela tá lá se entupindo de um produto ultraprocessado, cheio de açúcar e de gordura trans, e ela acha que é ok, porque ela não está comendo a gordura da carne. Então, isso é uma coisa que foi tão enraizada que aí hoje, se a gente vai olhar bons estudos, né, estudos mais robustos, meta-análises, a gente percebe que isso foi uma grande falácia, uma das maiores falácias da nutrição, né? Então, essa atualização ela é extremamente necessária. E pegando já o gancho da gordura, o Ayurveda fala muito do uso da manteiga ghee, do uso do leite, do buttermilk, do próprio consumo da carne, né? E recomenda-se que a pessoa ela consuma carnes, principalmente alguma pessoa que está num quadro debilitado de saúde, existem muitas prescrições terapêuticas do consumo da carne. Então, eu acho que os estudos, eles contribuem para essa atualização conectada à autoobservação. Então, às vezes você percebe que algo faz bem ou não para você, tem essa base ancestral do Ayurveda e você muitas vezes comprova com estudos científicos, né? Com bons estudos. Eu acho que isso é bem importante ressaltar. Perfeito. A gente passa isso também nos óleos essenciais, né? Tem muito estudo? Tem, mas assim, eles estão em vários níveis, né, da pirâmide de evidência, né? Que a gente gostaria que Uhum. tivesse diversas, muito lá na frente, ok, mas a gente até não tem uma história, né, sobre o interesse realmente da ciência, né, da indústria farmacêutica em relação aos óleos essenciais, que ainda é um interesse baixo, né? Mas é um caminho sem volta. Hoje é um caminho sem volta, né? E eu falo muito dos óleos brasileiros. Eu gosto de trazer para os meus alunos, né, para o pessoal que acompanha aqui Quimiquices, muito sobre os óleos brasileiros. E a gente tem poucas pesquisas, poucos dados assim mais robustos sobre óleos brasileiros, porque também eles não estavam aí em voga, em destaque, mas a gente tem os óculos da química, né? Então, quando a gente olha para a carinha das moléculas, consegue comparar, às vezes, um óleo, né, brasileiríssimo, lindo, maravilhoso, que é o óleo de verbena branca, né, que é a erva cidreira, Uhum. que o pessoal fala erva cidreira, né? Então, ela tem algumas variações, mas tem uma que é especificamente o quimiotipo linalol. Ela é maravilhosa, assim, ela é deliciosa. E aí a gente olha para a composição dela, cheia de linalol. O que mais que tem linalol? Qual rosa, que estava lá no Chanel número 5, mas que também tem todo um histórico terapêutico dentro das comunidades, né, brasileiras. A própria lavanda, né, que é o óleo de destaque aí da aromaterapia, cheia de linalol. Então a gente começa a fazer essas costuras e voltando para as raízes, né? Voltando para o uso tradicional daqueles benefícios, né? Até ontem um amigo meu estava me falando assim, Patrícia, eu apliquei na orelhinha da cachorra aquilo que você me falou e a veterinária ficou surpresa, ela pediu a receita. Aí eu fiquei assim, mas o que foi que eu te falei? Que eu não estava nem lembrando o que era. Quando ele me falou, eu falei, ah, não, então realmente, né? Eu tinha escolhido para aquele caso específico óleos que os próprios animais eles buscavam na natureza, né? Então a copaíba, Uhum. o dragão não é exatamente um óleo, né? Mas assim, que os próprios animais, a gente aprendeu com eles a usar aquilo ali, né? E hoje a ciência, eu falo que a ciência vai correndo atrás, porque a gente
tem outras informações de base, né, que dão pra gente também pelo menos esse embasamento, pra você falar, não, eu não tô no escuro. Eu não tô no escuro, né? E quando você traz também justamente essa costura, né? Então a gente tem uma visão tradicional que o Ayurveda já falava e a ciência vem correndo atrás. É o mesmo momento que a gente vive assim também com os óleos essenciais, né? E não tem volta, né? É sempre daí, vai ser daí para frente, porque as pessoas vão usar Pra frente, mesmo, com certeza. né? E aí tem muita coisa, a gente vê que existe através dessa autoobservação em que nós sabemos, né? Quem trabalha com aromaterapia vê muito a questão do olfato, né? Então a Uhum. gente fareja muito e reconhece aquilo que é bom, mas traz esse respaldo, né? Principalmente para os profissionais que querem atuar com isso, né? Para poder, ok, então eu não estou louca, né? Isso aqui tá certo e tudo mais. Então, eu fui percebendo isso nessa transição para o consumo da carne. Assim, eu digo, gente, eu não tô louca, então faz certo sentido, né? Porque a gente também, dentro da tua área, também, isso também deve existir, Paty, deve ter bastante confusão, eu percebo, das pessoas, por uma influência da indústria, né? Então, com a aromaterapia, eu acho que a questão desses aromas sintéticos, né, acabaram muito com esse farejar natural das pessoas, Sim. né? E com a alimentação não é diferente. A indústria alimentícia ela não tem boas intenções, né? Ela não nos quer saudáveis, né? Ela nos quer cada vez mais doentes. Então, por isso, ela gera muita confusão. Então, ela vende coisas como saudável que não são. Ela empacota, rotula, né? E faz propaganda de produtos que não são necessariamente saudáveis. Então, essa questão dos estudos, eles vão nos abrindo também os olhos para isso, de entender, olha, não tem problema, então eu consumir gordura saturada, não preciso viver enlouquecida atrás de rótulos que me falem isso, né? Já a gordura trans, as pessoas não se ligam que a Anvisa, eu tinha um professor que dizia que a Anvisa é igual um queijo suíço, né? Ela tem muitos buracos. Então, ela tem várias coisas ali que podem fazer com que a pessoa ela saia pela tangente, né? E eu não tenho a ingenuidade de achar que isso foi o acaso, né? Eu acho que é muito intencional. Então, um alimento ele pode ter gordura trans, mas dependendo da maneira que ele faz a mensuração ali na sua tabela nutricional, esse rótulo pode estar escrito livre de gordura trans. Então, Uhum. isso sim Você é pega uma uma coisa, é um porção absurdo. miudinha, que aí o zero fica lá na terceira casa decimal, ele não tem obrigação de colocar, né? Exatamente. Então, isso sim é um absurdo, né? É uma enganação. Então, as pessoas precisam começar a aprender então a ler um rótulo, a identificar. Às vezes acha que não tem açúcar, mas aí tem lá maltodextrina, ela não sabe que é a mesma coisa que açúcar. Então, ter esse conhecimento amplo de entender o que está ali, o que a pessoa está comendo e poder fazer boas escolhas. Isso é um direito de todos, né? Sim, não, e essa própria questão do açúcar, né? Eu vivi a vida buscando adoçantes menos nocivos, adoçante edulcorante mesmo, né? Assim, menos nocivos. E aí você trouxe assim, não, vai adoçar, adoça com açúcar, né? Adoça com o que é da natureza mesmo, com o que é mesmo, né? É verdade, é uma questão de calibrar, né? Também o paladar, a nossa percepção, a gente é Uhum. muito calibrado para o doce, né? O doce sintético. Isso que você também fala da questão do aroma, né? Na aromaterapia a gente tem um ponto assim que bate muito em relação aos estudos, talvez isso tenha também em questão, certamente em questão de alimentação saudável, mas do Ayurveda também, as pessoas jogarem na caixa da pseudociência por causa de informações mal trabalhadas, né? Assim, ou de uma divulgação que tem mais cara de manchete do que Uhum. exatamente, né, de trabalhar o conceito, de trabalhar a informação de qualidade, né? Então, assim, hoje especificamente, a química e a ciência, ela nos dá uma frente para bater. Olha, isso que você falou, eu não estou doida, não estou doida. Estou falando aqui Uhum. de moléculas, elas têm estudos, estudo está andando, a gente tem alguns muito relevantes, né? Mas infelizmente não é para todos os olhos, a gente não tem. Mas acaba batendo aí nessa caixinha da pseudociência, do placebo, da enganação, né? Mas, infelizmente, é uma visão
que hoje está muito difundida, mas a ciência e esse embasamento técnico, né, que eu tento fazer por aqui da forma mais gentil possível, né, porque eu sou professora de química, o povo já não ama química, né? Então, devagarzinho, fazendo uns convites e mostrando aos pouquinhos, né, para as pessoas também verem que é possível, né, é possível colocar esses óculos, né, Mas eu e acho, Paty, que isso, o trabalho é esse mesmo, é o trabalho de formiguinha que vai fazendo pequenos grupos para trazer à luz essa consciência, porque não tem como a gente esperar isso de grandes centros, que isso mude, entendeu? Isso foi quando a gente pega, né, a medicina alternativa, a aromaterapia, o Ayurveda, tudo isso estava nas faculdades, né, de saúde, de medicina. E aí, com os Rockefellers ali que quiseram dominar tudo, tirou-se isso e construiu toda essa visão de uma pseudociência, que é algo alternativo, que é algo que tanto faz, que não complementa, né? Então hoje isso está mudando? Está, mas ainda passos muito lentos, e eu nem imagino que em algum momento, não tenho mais essa ingenuidade de achar que em algum momento a indústria alimentícia vai realmente se ocupar da saúde das pessoas, ou a indústria farmacêutica também, né? Eles são trilionários e é a vida que segue, né? Mas muita coisa a gente segue aqui e muita coisa realmente talvez não vai ter a comprovação lá de um artigo científico. Mas tem aquilo que eu sugiro sempre para as alunas de tornar o corpo um grande laboratório. Então é uhum, a pessoa, ela se tornar a sua própria pesquisadora também, ela perceber nela. Poxa, eu não comia tal coisa, eu comecei a consumir, nossa, melhorou muito a minha saúde. Ou eu vivia mal, cortei tal alimento. Eu vejo muitos relatos das pessoas com glúten e com leite. A pessoa vivia inflamada, com a pele péssima, com uma energia lá no pé. Ela retirou alguns itens do cardápio, ela se sente melhor. Eu preciso mesmo de uma, claro, uma comprovação científica vai me dar um apoio a mais, né? Mas eu experimentei no meu corpo. E para outra uhum. pessoa pode ser completamente diferente, né? Então eu acho que a autoobservação ela sempre vai ser a base, né? O pilar principal. Essa do leite é o meu encanto, fazer leite de coco em casa. Uhum. Eu gosto muito do sabor, né? Assim, da textura, do sabor e tudo. E depois de fazer o leite de coco em casa, parecia um negócio assim de outro planeta, né? Não, não é tão difícil, né? Parece simples, mas eu não tinha feito ainda, né? E realmente pegar o de garrafinha, outro dia eu não tinha, né? Aí tomei coragem, fui no supermercado, tava por ali mesmo. Eu não consegui comprar. Ah, Falei, é meu muito Deus, estranho, né? mas tem tanta coisa aqui, cadê o coco, meu Deus? Né? Assim, eu senti isso no meu corpo, o paladar mudou, né? Eu conseguia, com o leite de coco, continuar tomando meu café, que é o meu favorito, com minha massalinha de especiarias maravilhosa, a receita já impressa aqui em casa já. Uhum. Eu descobri o cardamomo com isso, né? Eu não usava cardamomo e, e trouxe realmente outra harmonia para o corpo, só de trocar o leite, assim, eu falo, porque é uma coisa que eu fiquei muito feliz assim, de ter trocado, né? Às de vez em quando vai um leite de vaca mesmo, mas é outro Uhum. gosto, já parece que o corpo já não pede ele, já pede o Sim. coco, isso é fantástico. Ô, Thaís, então, eu só queria que você contasse aqui pra gente, assim, o que que é este movimento da alimentoterapia e conversasse com o pessoal também para conhecer, né, a receita tá gravada, né, e o curso de bolos e doces que tá aí com as inscrições abertas. Para mim, travou aqui os comentários, eu não consigo descer, eu não sei se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Deixa eu dar uma... Alimentoterapia é uma metodologia que eu desenvolvi ao longo desses, né, 12 anos de trabalho com alimentação saudável, onde ela se baseia em três pilares principais, né? O primeiro pilar, que dá base para nossas práticas, é o Ayurveda, isso que a gente conversou um pouco mais aqui, trazendo principalmente essa autonomia de autoobservação, para a pessoa se conhecer e entender o que é melhor para ela. O segundo pilar é a gastronomia funcional, onde nós trazemos as técnicas culinárias para transformar um alimento em saúde, né? Para transformar alimentos convencionais, às vezes que você já tem na geladeira,
em pratos incríveis, maravilhosos, gostosos e saudáveis também. E o terceiro pilar é o do empreendedorismo, para quem deseja tornar isso um negócio, né? Ter uma renda como alimento terapeuta, podendo ensinar para as pessoas a como elas podem ter mais saúde através da alimentação. Então, a alimentoterapia engloba tudo isso. E hoje eu estou aplicando todos os conhecimentos da alimentoterapia dentro do curso de bolos e doces saudáveis, que está com as inscrições abertas. Ontem nós tivemos a aula inaugural, onde eu ensinei o passo a passo para fazer esse brownie, que quem estava aqui viu. O link está na minha bio, tanto o link para a aula do brownie, quanto o link para o curso de bolos e doces, isso que eu comentei contigo. Eu procurei trazer receitas que têm aquela memória afetiva, que é tão importante quando a gente fala de alimentação. São receitas práticas, nenhuma são com ingredientes assim caríssimos, inacessíveis, difíceis de encontrar. Então, nós temos são quase 30 receitas divididas em módulos de bolos e doces, tortas, bombons. A gente tem uma receita de Ferrero Rocher, que é maravilhosa. Tem um módulo especial que a gente disponibilizou para os 100 primeiros inscritos de sobremesas saudáveis de Natal. Então, tem banoffee, tem tiramisu, tem panna cotta, tem palha italiana e outras coisas. Então, na página, no link da minha bio, vocês encontram a descrição de tudo que a gente aprende lá. E para os inscritos até hoje, né? Até hoje, sexta-feira, meia-noite, ganham a mentoria ao vivo. Essa que a Paty falou, que a gente prepara tudo junto para fazer uma palha italiana. Então, para aprender o leite condensado, sem leite, para aprender o brigadeiro. A gente vai fazer até o preparo do biscoito, que eu acho que na tua turma eu ainda usava um biscoito pronto, né? Agora eu desenvolvi a receita de um biscoito sem glúten, que dá de comer ele puro, mas ele fica incrível na palha também. Então, os inscritos até hoje vão ganhar essa mentoria na cozinha e os 100 primeiros ganham um módulo bônus de sobremesas saudáveis de Natal. Além disso, da parte das receitas, a gente tem toda a base. Então, as bases da culinária saudável, como desenvolver esse raciocínio, né, em cima das suas escolhas alimentares, como substituir. Então, como que eu troco o trigo pelo quê? Como é que eu faço um mix de farinha? Qual a função de cada farinha? Quais são os tipos de açúcar que nós temos, né? Como que eu substituo o leite também. Então, eu abordo principalmente sobre esses três, glúten, açúcar e leite, falo mais sobre eles e dou aula como fazer as substituições. E a gente tem aí um módulo também específico para quem deseja ter uma renda extra ou atuar com isso, né? Tornar isso uma profissão, que é um módulo Faça e Venda. Então, como fazer, como vender, precificar, como fazer uma boa foto, né? Aquela foto que dá vontade de comer mesmo, celular. Então, tudo isso tem lá dentro do curso. As inscrições estão abertas por tempo limitado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar no privado. Se não entendeu, gostaria de saber mais como funciona, que a gente converse. Perfeito. Eu estou na turma de novo, né? Fiz a renovação. E é sensacional, é transformador, né? Nesse sentido mesmo de trazer não só uma outra visão, mas acessível às nossas mãos, ao factível, ao planejável. Aí você fala, igual eu falei o negócio da farofa. Eu falei, gente, meu Deus, mas eu já tive um negócio aqui, nunca pensei em fazer uma farofa, né? E esse fazer o próprio leite condensado ali com você falou sem leite de vaca, né? Tem leites vegetais. E ele fica incrível, fica sensacional. Você fala, não, realmente eu posso dar esse passo, né? É possível. Eu tenho doce de leite agora, que na tua época a gente tinha uma receita de doce de leite, eu desenvolvi uma outra que é bem mais rápido, porque antes eu fazia o doce de leite, aquele, eu não sei se tu lembra quando a gente fez o pão de melado, que ficava um tempão, né? Era quase uma hora na panela mexendo, aí eu digo, não dá de só comer doce de leite assim uma vez né, por ano, que é muito demorado. E eu desenvolvi uma outra receita que ele adquiriu uma consistência muito melhor. Eu fiz um módulo daí só de brownies e cookies, né, nesse curso, para ensinar diferentes tipos de brownie com esse doce de leite, porque ele ficou muito perfeito, né? A gente chegou num ponto mesmo que ele ficou naquela textura de mumu mesmo, assim. Porque antes o outro ele ficava bom, mas mais líquido, né? Agora tá um ponto de recheio mesmo, de recheio de bolo, né? Eu faço brownie recheado, mas dá de rechear uma torta, um bolo, usar na banoffee também. Então, assim, a gente vai aprimorando com técnica, né? Com conhecimento de química, de como funcionam os doces, os bolos, e vai aprimorando cada vez mais. Perfeito. Maravilha, gente. Quem quiser conhecer a Thaís aqui, ó, tá vendo essa setinha aqui, ó?
né? Você clica aqui, já vai ver o meu Instagram, o Instagram da Thaís, você pode clicar lá, seguir e conhecer também lá na bio o curso de tortas e bolos saudáveis, maravilhoso. E essa visão, né, da alimentaterapia fantástica que ela trouxe para a gente. Pessoal, foi um prazer, uma imensa alegria estar com vocês nessa manhã. Thaís, não tenho palavras para agradecer, menina. Muito bom, Fiquei né? muito emocionada, né? Fiquei muito Bom, feliz muito de ter grata. aceitado o convite, ter passado esse tempo com a gente, tá certo? Muito obrigada. A gente se encontra aí Muito mais vezes obrigada. também. Estou na Com turma de novo. certeza. É um assunto sem fim, né, Paty? Acho que Sim, passa assim uma hora voando, porque tem muito tema para a gente conversar. Queria sim. agradecer o convite, quem participou aqui já cedinho. Eu acho que essas lives cedo assim são maravilhosas, porque nos dão um gás para o dia. Então, quem assiste já começa, nossa, então hoje eu já vou fazer diferente, né? Então, já dá uma outra Isso. energia. Queria agradecer muito o pessoal que participou e o teu convite também. Muito obrigada, gente. Uma ótima Um sexta para beijão. todos. Thaís, muito obrigada. Até o nosso próximo encontro, até as Um aulas. beijão. Até as Tchau, aulas. Mão na tchau. massa. Um abraço. Um abraço.